Vamos lá, a resolução da questão número 35 da prova do Exame de Seleção do IFRN 2013, que diz o seguinte: no decorrer de um ano, a delegacia de uma cidade registrou 6.200 queixas contra preconceitos de ordem social, racial e sexual em números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Com base nessa informação, é correto afirmar que, alternativa A, 1.240 queixas foram sobre ordem social. Alternativa B, 1.860 queixas foram sobre a opção sexual. Alternativa C, 2.300 queixas foram sobre a opção sexual. Ou alternativa D, 3.100 queixas foram sobre racismo. Vamos lá, destacar algumas informações aqui no enunciado dessa questão. Olha só o que diz aqui. A delegacia de uma cidade registrou 6.200 queixas contra preconceitos de ordem social, racial e sexual em números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Ok? E aí a gente precisa responder, então, com base nessa informação, qual afirmação abaixo está correta? Vamos analisar, então, as alternativas e ver qual delas estão corretas. Mas para isso, vamos entender bem o que isso significa. Dessas 6.200 queixas contra preconceito de ordem social, racial e sexual são em números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Isso significa que a cada duas queixas de ordem social, há 3 queixas de ordem racial e 5 queixas de ordem sexual. Porque é nessa ordem, respectivamente, significa na ordem que aparece. Certo? Na ordem que aparece. Então, veja só. Se de cada 10 queixas, então, a cada 10 queixas, ou seja, 2 mais 3 mais 5, igual a 10 queixas, de cada 10 queixas, duas são de ordem social, 3 são de ordem racial e 5 são de ordem sexual. Ok? Bom, o que isso significa? Significa que 2 de cada 10 são de ordem social, ou seja, 2 de cada 10, se eu multiplico essa fração, se eu pego o numerador e o denominador dessa multiplicação e multiplico por 10, ou seja, multiplico pela fração 10 sobre 10, isso vai ser igual, então, a 20%, ok? 20% ou 20%, ok? Isso quer dizer que 20% das queixas são sobre ordem social. 3 de cada 10, ou seja, se eu multiplico o numerador e o denominador por 10, eu vou ter 30%. 30% são de ordem racial. E 5 de cada 10, ou seja, 50% ou 50%, são de ordem sexual, ok? Então, qual das afirmativas são corretas? Ou é correta? Qual delas está correta? Bom, a alternativa A diz que 1.240 queixas foram sobre ordem social. Bom, das 6.200 queixas, 20% são de ordem social. Então, quanto é 20% de 6.200? Para a gente descobrir isso, a gente faz a multiplicação da fração 20 sobre 100. Então, corrigindo aqui, é 20 sobre 100. Fração 20 sobre 100 vezes o número 1.200. Ou melhor, 6.200. E aí a gente descobre quanto que é 20% de 6.200. Aqui eu posso cancelar 0 do denominador com 0 do 6.200. Vai ficar então 20 vezes 62, que dá 1.240. Exatamente, 1.240. Então, a alternativa A é a alternativa correta. 1.240 queixas são sobre ordem social, ou seja, 20% de 6.200 é 1.240. Mas vamos analisar também as demais alternativas. A alternativa B diz que 1.860 queixas foram sobre opção sexual.
Será que foi mesmo? Bom, ordem sexual é 5 de cada 10, ou seja, 50% das queixas. Quanto que é 50% de 6.200? Então, faço 50 por 100 vezes 6.200. Quanto é que dá isso? Cancelo aqui 0 do denominador com 0 dos 6.200. Isso vai dar 50 vezes 62, que dá então 3.000. Isso vai dar 3.100, né? 3.100. Então, 3.100 das 6.200 queixas são sobre ordem sexual e não 1.860. Então, a alternativa B está incorreta. A alternativa C também está incorreta, porque diz que é 2.300 queixas. Não, são 3.100 queixas. E sobre racismo? Racismo são 30%, ou seja, 3 de cada 10 queixas são de ordem racial. Então, quanto que é 30%? 30% de 6.200. Novamente, posso cancelar aqui, ó, 0 do denominador com 0 do 6.200 e vai ficar 30 vezes 62. Bom, 3 vezes 6 dá 180, 3 vezes 2 dá 6, então 186 e adiciono 0 no final, vai dar 1.860. Então, 1.860 queixas são sobre ordem racial, ou seja, são queixas de racismo. Portanto, a alternativa D está incorreta, não é 3.100, é 1.860. De forma que só restou a alternativa A mesmo sendo correta, como é de se esperar, já que apenas uma alternativa é a correta.